Toma, montando a lancheira da escola, coxinha fácil, Thalita Campedelli. É mais um dela, hein? É mais uma canetada do homem. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem. Hoje vou fazer com vocês uma receita diferente de coxinha. Essa é a receita da Tainá Scavone. Ela é nutricionista e faz várias receitas no perfil dela do Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Primeiro a gente começa com batata cozida. Eu não celebrei muito o fato dela estar fazendo coxinha pras crianças, porque você sabe bem, né? É uma coxinha da Thalita. Então, perceba legal. Fico animado porque é a coxinha ou sei que essa massa vai ser uma massa que não pode ter gosto de nada? Vamos ver agora. Começou com a batatinha. Usei a batata quente assim que eu tirei da panela para facilitar aí na hora de misturar. E a gente vai precisar também de frango desfiado. Isso aí eu tinha usado para fazer uma receita de um empadão e sobrou e aí eu usei, já tá temperado. Se eu tivesse só liquidificador, eu não usaria o liquidificador. Eu acho que ficaria meio ruim assim de tirar a massa. Já tá feita a muita massa. Coisa. Eu faria misturando mesmo na mão. Como vocês podem ver, usando o processador o frango some. Se fizesse na mão só mexendo, acho que teria, assim, mais textura de frango desfiado a massa. Ele virou massa mesmo. O que não é nenhum problema também. O último ingrediente dessa massa é farinha de aveia. Eu só Opa! tinha flocos de aveia, então eu tô usando moedor de café aí pra moer. Dava pra usar o processador também, só que É que ela tem todos os gadgets, né? Bizarro, cara. Ela é a inspetora bugiganga, mano. Ela tem a porra toda. já tava sujo. E dá pra fazer também se botar no ziploc Batman, hein? Papo e reto. bater bastante. Só que usando o floco que eu tinha, ficaria numa textura estranha pra massa, por isso que eu quis processar já. Essa parte eu continuei fazendo no processador, mas ele tava devagar, quase parando. Eu acho que teria sido mais fácil fazer na mão, porque a massa fica bem densa. E ela não pediu na receita, não que eu lembre pelo menos, mas eu botei um pouquinho de azeite, tanto pra rodar melhor a massa no processador, quanto pra facilitar na hora de abrir, porque a Tainá já tinha falado que essa massa fica bem grudenta na hora de trabalhar. Qual é a chance de eu fazer uma porra dessa em casa e dar merda? 177%, né? Então, quis botar um pouco de azeite, foi totalmente no olhômetro pra ver se ia facilitar. Eu não botei sal porque as batatas já tinham sido cozidas na água com sal. E, só pra lembrar todas as quantidades, Estão na o descrição. link da receita tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado. Essa massa ela vai na geladeira um pouquinho antes da gente abrir, até porque essa que eu tava fazendo tava quente por causa das batatas. E eu vou espalhando assim, Bonito não tá, né? o quanto der no prato pra ela esfriar mais rápido. É pra levar na geladeira, no caso, eu botei no freezer, porque né, eu tava vivendo em função dessa receita na hora, então pra ficar mais frio, mais rápido. Ah. Então, rapidinho, enquanto a massa tava no freezer, eu fui resolver a parte do empanado da coxinha. É que ela não para de dropar aveia no bagulho, né? Uma coxinha normal a gente empana com farinha de rosca. E na receita dela tinha a farinha de aveia de novo. Então, eu moí um pouco mais de farelo de aveia, que era o que eu tinha pra fazer, igual eu falei pra vocês. E eu resolvi misturar, porque eu sempre dou uma alteradinha na receita dos outros. Desculpa, Tainá. Eu resolvi botar um pouquinho de queijo ralado. Tanto pra dar um gostinho a mais, porque a farinha de aveia é só farinha de aveia. Claro. Eu não botei mais nenhum tempero além disso. Quanto pra tentar deixar um pouquinho mais dourado. Porque essa coxinha Já vi que a coxinha vai ficar branca. eu fiz na air fryer. Eu acho que ela também fez. Também, só que a coxinha na air fryer fica um pouco mais apática, entendeu? Então eu queria dar uma corzinha a mais. O queijo normalmente dá essa corzinha. Aí chegou a parte realmente um pouquinho mais trabalhosa dessa receita, que é montar a coxinha. Só que eu, Thalita, achei essa receita mais fácil de manipular do que uma coxinha normal. Mas aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de água. Olha o drama, olha o drama. Entendeu? Você vai precisar da água tanto para empanar a coxinha antes de misturar aí na farinha de aveia, quanto para enfiar a mão, molhar realmente a mão enquanto você manipula a massa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é molhar bastante a mão. Aí eu vou pegar essa quantidade aí de massa completamente aleatória e vou abrir como se fosse um disquinho. Porque aí no meio eu vou botar recheio, aí você põe o quanto você quiser. Gente, pelo amor de Deus, Lembrando que se você botar demais fica meio difícil de fechar. Aí eu tenho o mesmo frango que eu usei pra massa, que era aquele que já tava temperado, eu usei pro recheio também. Eu deveria ter botado cream cheese, mas eu esqueci, teria ficado uma delícia. Então eu botei uma quantidade X de recheio, que até caiu aí, mas... Isso. A gente limpa, né? Essa receita faz bagunça, então não tem jeito. E depois fui fechando, Tá. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ué, achei que tu ia sacanear teu filho. Não. mas Pô, antes pelo amor de Deus. Pô, se é aquilo ali de frango, caralho. de botar a mão na massa pra fechar, eu fui e molhei de A novo. criança ia ter Toda vez que eu tava sentindo que estava grudando no meu dedo, eu ia lá e molhava a mão de novo. Então tenha calma, confie no processo, é só Caralho, trust the process. molhando a mão. Essa massa, ela é bem fácil de... É como se fosse uma massinha, assim. Então se você errar, se você furar a coxinha, é só molhar a mão de novo e ir Caralho, ficou maneira. moldando ali, porque ela... Pô, faltou aí aquela famosa colherada de catupiry, né? Faltou. Já que a gente sabe que ela não curte muito, um requeijão, pô. Um requeijãozinho, pô.
Ela não é muito, assim, resistente, ela é mais uma argila, assim. Tá defendendo a receita ou tá criticando, Thalita? Só pra entender legal. A coxinha com a massa normal, daquela massa de farinha, ela meio que É tipo uma argila. puxa, assim. Então, se você tenta tampar o buraco, ela pode ser um pouco resistente. Essa daí eu achei que é bem fácil de moldar. E aí ela fica quietinha onde você botou. Então, essa é a primeira. Isso. Terminei de moldar, passei. Ela untou na água, mané. Não tem nem um ovinho pra tu dar uma batidinha no ovo, não, mané? Não tem nem um ovinho. Um ovinho é um ovo, pô. Cheio de proteína o ovo. Na água, passei na mistura de Que isso, Thalita? farinha de aveia com o queijo e separei. Molhei a mão de novo. E fui pra repete o próxima processo. coxinha. Essa receita é mais fácil que parece, você vai pegando o jeito assim ao longo do processo, lembrando que ela pode ser feita sem glúten e sem leite. Pra ser sem leite, é só não botar nem o queijo dentro, nem aquele queijo ralado que eu botei ali no empanado. E pra ser sem glúten, você tem que ir atrás de uma aveia que diga que não tem glúten. Porque a aveia, no estado natural dela, não tem glúten, né? Mas no Brasil, na Europa, ela é processada junto com o trigo, nos mesmos equipamentos. Então tem aquela contaminação cruzada. Ah, contaminação. Para ser realmente sem glúten, você precisa ir atrás de uma marca que avise que não tem. Eu tô usando a água, que é até gelada, eu não sei se eu avisei antes, pra empanar, porque é o que normalmente se faz com coxinha, né? Não fica uma massa muito grossa, uma camada muito grossa do Não, é com ovo, não? empanado. E ela fica crocante quando você usa a água gelada e empana com a farinha de rosca. Na hora de fritar fica mais crocante. Só que eu tô usando tanta água pra ajudar na manipulação da massa que eu nem precisaria desse segundo potinho de água pra colocar, para mergulhar o salgado dentro, porque poderia ir direto pra farinha de aveia que iria Aí ela te colocou em xeque? Colocou em empanar xeque o quê, certinho cara? depois. E pra quem vai optar por fritar a coxinha, é melhor deixar ela descansar uns 40 minutos na geladeira mais ou menos, porque senão ela solta muita farinha na hora que entrar no óleo quente. A água tem que ser um pouco absorvida assim pela massa. Então, não coloca direto pra fritar, olha, senão ela vai tá sair fazendo de fato ali a... muito do empanado. Não vou Deu pra pra lá ver que eu vou o pra fundo da cá, hein? coxinha furou, mas foi só modelar direitinho. A minha avó usa água, a velha sabe de algo. Opa! E assim ficou, então nota 10 pra essa massa. E a quantidade de ingredientes que eu usei, deu pra fazer 9 coxinhas, provavelmente por causa do tamanho aleatório. Aí você pode levar tanto na geladeira, quanto congelar. Tá bom. Eu vou fazer na air fryer, como eu falei, e essas não estão congeladas, elas só passaram tempo na geladeira. Pelo que eu lembre, eu coloquei a 200 graus, 15 minutos e virei, acho que umas 3 vezes. Isso foi pra tentar deixar o salgado um pouquinho mais dourado. E eu lembro de ter borrifado o azeite também algumas vezes, quando eu abri pra virar, pra ver Humilde. se ele ficava com essa carinha mais de coxinha. Pra dar um tchan, né? Enquanto isso, eu vou cortando a fruta da lancheira. Tá quase no final da Caralho, que morangão, cabeçudo! Que é isso? Que porra é essa? Essa cabeça de sucuri? Que é isso, cara? época de morango, é o que a gente tem mais comido aqui. Eu sempre dou preferência, né, por comprar a fruta da época. Esses morangos, eles já estavam lavados na geladeira. Meu Só tive que tirar o amigo! verdinho ali. E eu cortei em 4, porque é um tamanho de pedaço bom. Isso É o já morango. não é pra uma criança pequena, tá? O Bento tem 6 anos. A massa, daqui a pouco o garoto vai estar comendo. Então ele não vai engasgar, mas também vai caber direito na lancheira. E quando dá, eu prefiro mandar a fruta já cortada, porque facilita tanto pra criança quanto pra professora. Aqui tá A professora vai comer a comida do garoto? frio, tá começando a esquentar Como é que é? forte. Então ele não vai engasgar, mas também vai caber direito na lancheira. E quando dá, eu prefiro mandar a fruta já cortada, porque facilita tanto pra criança quanto pra professora. Tá maluca? A professora vai comer a comida? Aqui tá frio, tá começando a esquentar um pouco, então eu vou mandar dentro desse pote térmico, que faz parte do pote da lancheira. Imposto? Eu deixo esse pote na geladeira durante a noite vazio mesmo, e de manhã eu só coloco a fruta, coloco um palitinho que ele vai usar pra comer, e Onde que ela mora? Na Itália. volto pra geladeira, realmente só pego na hora de sair de casa. Ele come o lanche umas 5 horas depois que eu montei a lancheira, mais ou menos. E esse potinho ainda volta frio, assim, no final do dia. Então, Caralho. nunca tive nenhum problema com a conservação da fruta, mas tem que sempre que ver Tá aqui. como é que tá na sua cidade. Aí tô abrindo a coxinha, tava muito Caralho, saiu vapor legal. quente. Então, peraí. Não sei se dá pra ver direito, mas a massa quase que se mistura, assim, com o recheio. Como eu falei, colocar um cream cheese, um catupiry teria ficado ótimo. Pô, e aí? E agora? Não dá pra corrigir o erro? Corta na minha... Corta. Dá uma lascada de cream cheese e fecha. A criança não vai... Eu tenho certeza que o moleque vai entender. Também. Mas essa coxinha é bem gostosa. Ela toda tem sabor de frango. Então tá aí a fruta. Olha que porra é essa? Olha a lancheira. Vou botar, eu acho que eu botei umas 3 coxinhas pra ele, foi o suficiente, não sobrou nenhuma. Então acho que foi o tamanho exato aí de lanche. Pô, 3, Mas é poxa. claro, você pode usar essa massa pra fazer o tamanho e o formato que você quiser pro salgado. Pra completar esse lanche, eu botei peta, que é uma coisa que não tem aqui, mas minha mãe chegou e ela trouxe pras polvilho o crianças, nome. elas estão pedindo bastante. Polvilho que chama, Thalita. Então botei aí no lanche, não tem problema nenhum. Isso aí pode dar a saca. Isso aí tem que dar a saca pra criança, irmão. Vai comer pra caralho, a cara dela toda vai ficar cheia de polvilho, vai parecer um palhaço de circo.
a roupa toda cheia de polvilho. Os amigos vão falar, me dá um polvilho? Não! Porra, é isso, caralho. Essa lancheira voltou vazia. Então tá aí como ficou. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo da receita. Não deixem de ir no Instagram da Tainá. E não se preocupem, eu não vou sumir, tá bom? Yes! Coisa boa, hein, cara? Que grande vídeo, cara! Porra! A professora comeu tudo? Faltou aquela volta da lancheira, né? Faltou a famosa volta da lancheira. Tipo assim, será que voltou? Será que o moleque comeu tudo? Será que o moleque não comeu nada? Ela não faz há muito tempo isso, ela não lembra como é que ela fazia, né? Mas tem esse momento aí da criança. Como é que foi? Gostou, não gostou? Né?